Fala, meu amigo, beleza? Quero conversar com você sobre o quase certo retorno de David Washington para o Santos. Pois é, né? Matéria saiu no UOL, assinada pelo Felipe Silva e pelo André Hernan, de que o Santos tem acordo com o David e aguarda a liberação do Chelsea. Então o Santos está contratando mais um centroavante e digo mais, o David provavelmente vai ser o titular do Santos, tá? Não que eu ache o Tiquinho ruim, mas pelo curva de crescimento. E aí a gente tem que levantar possibilidades desse retorno, né? Obviamente que acho que em primeiro momento é um empréstimo, mas acho, não é uma informação, é um achismo, que pode ter opção de compra, dependendo muito da circunstância que vai suceder, se o Santos vai virar SAF ou não, né? E vamos falar, vou ler a matéria, a gente conversa sobre isso em seguida, tá bom? Santos tem acordo com o David Washington e aguarda a liberação do Chelsea. Matéria assinada por Felipe Silva e André Hernan. O Santos está otimista para ter o retorno do atacante David Washington em breve. O Peixe já tem um acordo apalavrado com o jogador de 19 anos e aguarda o aval do Chelsea para conseguir a liberação. Os Blues vão esperar a data do fechamento da janela de transferências europeia para confirmar o empréstimo de David ao Santos. O time inglês tinha preferência por um novo empréstimo para um time do velho continente, mas já está suscetível para uma volta do jovem ao Brasil. A tendência é que David seja liberado pelo Chelsea no dia 4 de fevereiro. O sonho do atacante pesou para que as conversas com o Peixe avançassem. A possibilidade de atuar com Neymar, seu ídolo de infância, teve uma importância nas tratativas. Ele estava atuando pela equipe B do clube londrino. O Santos vendeu David para o Chelsea em 2023 por 15 milhões de euros, 79 milhões na cotação da época, né? Ele jogou apenas 16 vezes como profissional do Santos. Ele chega para ser opção no ataque, conta com Tiquinho Soares, Wendel Silva e Luca Meirelles. Essa é a matéria, tá? Vamos lá. O David, desde que ele foi pro Chelsea, poucas vezes ele foi relacionado pelo time principal, né? E o David também não foi emprestado para algum outro clube desse período que ele foi pro Chelsea. Então, ele meio que travou a evolução dele, né? Ele tá jogando basicamente no time B no sub-20 do Chelsea. Então eu acho que a saída dele foi muito precoce. E eu tenho uma opinião que eu acredito que se o David tivesse ficado, o Santos não teria sido rebaixado. Porque ele tava em ascensão, né? Ele tava mostrando potencial e aí o antigo presidente do Santos estava desesperado por dinheiro, foi lá e foi aceitando todas as propostas que foram chegando. Pelo Ângelo, pelo David, depois pelo Marcos Leonardo. O processo natural era a saída do Marcos Leonardo, que já tinha um acordo já com o antigo presidente, eu não gosto de falar o nome, tá? O Careca, né? Já tinha um acordo, como não veio nenhuma oferta que o Santos considerasse vantajosa pelo Marcos Leonardo naquele período, o ex-presidente ficou desesperado e vendeu o David Washington, que deveria ter seguido a temporada com a venda do Marcos Leonardo, né? Depois vieram ofertas pelo Marcos Leonardo, mas, né, o senhor Careca já tinha vendido o David Washington, então não deu tempo para ele se desenvolver, mas eu tinha consciência que ele, se tivesse ficado no Santos, ele teria sido um pilar ali ofensivo do clube, poderia ter conseguido mais gols, não deu tempo dele se desenvolver praticamente, aí ele vai pro Chelsea e tem a carreira estagnada, né? Então, como é um cara que não jogou praticamente depois que foi pro Chelsea, só jogando pelo time B, acaba meio que pausando a sua evolução no futebol, né? Então o retorno dele pro Santos é muito vantajoso, não só pelo fator Neymar, que, cara, agora tudo que envolver transferência pro Santos vai ter o fator do Neymar ali, cara. Jogar ao lado do Neymar, é meu ídolo e tal. E o Neymar é muito ídolo dessa geração mais nova, dessa geração de 20, né, de 18 anos, né, esses caras aí. O Vinícius Júnior é muito fã do Neymar, tem 24 anos, né, são 9 anos a menos. Então assim, os caras que tem de 25 para baixo, todos eles, no geral, são muito fãs do Neymar, né? Obviamente que esses caras vão querer jogar com o Neymar ali, tá? Fora os amigos dele aí. Então o Neymar é o ídolo de uma geração também. O David é mais um, né, que é muito fã do Neymar e obviamente que o Neymar estando no Santos, ele vai ser um chamariz de outros reforços. Com a chegada do David, né, com a iminente chegada do David, eu acho que ele vai ser o titular do Santos, tá? E aí, dependendo das circunstâncias, se a SAF for se consolidar no Santos mesmo, eu acho que vai ter uma cláusula de opção de compra, né?
E acredito que esse valor não vai ser mais alto do que o valor que o Santos pagou por ele, porque afinal o David não jogou no Chelsea, né? Ele não jogou, ele não foi utilizado, não foi emprestado. O Ângelo, o Casadei, jogadores que foram contratados na mesma época pelo Chelsea foram emprestados para outros clubes, né? O Ângelo foi jogar no Estrasburgo, o Casadei eu não lembro onde ele foi emprestado, mas assim, jogadores que estavam ali, que foram pro Chelsea na mesma época do David Washington, foram emprestados e o David foi ficando no Chelsea, né? Foi se destacando no time B e os técnicos não chamavam ele para jogar no time principal. E aí, né, teve essa estagnação na carreira. Então, voltar ao Santos, de onde ele não deveria ter saído, é muito importante para que ele possa se desenvolver, né? Não estou falando, o David jogando no Santos ele vai chegar na seleção brasileira, mas ele tinha uma prospecção de conseguir ser um cara de seleção brasileira, sabe? Eu teria feito lá atrás, quando eu fiz aqui sugestões de contratações, eu botei o David Washington voltando pro Santos, né? Obviamente com aquela realidade financeira de anteriormente, né? Tentar um empréstimo por 2 anos, né? Para ele se desenvolver e voltar pronto para o futebol europeu. Agora, se fechar a SAF, a circunstância muda. Então, pode ser que o Santos vá lá e compre, né? Que seja os 15 milhões de euros aí, né? Toma, Chelsea, tô comprando de volta o jogador, ele vai ficar comigo agora. Né? Eu acho que pode ser uma possibilidade também. Então, eu acho que todo esse arranjo é discutido. Como ele pertence ao Chelsea, o Chelsea tem suas preferências. O Chelsea está esperando encerrar a janela de transferências de inverno do futebol europeu, que se encerra nesse dia 31. E a partir disso, não tendo nenhuma oferta pelo David Washington, que ainda pode ter, e o Chelsea considerar vantajosa, por mais que o jogador tenha o desejo de voltar para o futebol brasileiro para jogar no Santos ao lado do Neymar, o Chelsea está esperando uma oferta, né? É lógico que o jogador ele dá a última palavra, então se o David bater o pé e falar não quero ser emprestado para nenhum outro lugar além do Santos, o Chelsea vai acabar cedendo de alguma maneira também, até para o jogador não ficar parado, entendeu? Então a gente tem que torcer para que não venha nenhuma oferta e que não tenha esse desgaste, né, da relação do David com a direção do Chelsea, né? Eu torço para que dê muito certo, porque eu tava gostando demais do David, já tinha acompanhado ele na base, quando ele sobe eu fiquei muito esperançoso que ele fosse ser o titular da posição. Ele foi em alguns períodos, né? Ele fez gol importante contra o Vasco em São Januário, gol de qualidade também, um centroavante com muita movimentação, apesar de ter 1,87 m de altura, se movimenta muito, sabe o que faz com a bola nos pés, né? Não é aquele 9 parado, é uma característica de 9 que o Pedro Caixinha gosta bastante, não é aquele 9 estático que fica esperando para fazer o pivô. Não, o David é um cara de movimentação, de sair da área, de buscar uma tabela, até de puxar contra-ataque, né? Usa a velocidade que lhe cabe. Então, assim, é um jogador que pode agregar muito no sistema de jogo do Pedro Caixinha, né? Eu acho que o estilo de jogo do David agrada mais o Pedro Caixinha do que o Tiquinho Soares, por exemplo, que já é, né? Também é um jogador de movimentação, mas também por conta da idade, de já ser um atleta de 34 anos, essa mobilidade, essa disponibilidade de se movimentar no campo diminui, né? É normal da idade. Então, você tendo o David, eu acho que o Santos ficaria com mais possibilidades de ter um ataque mais rápido. E a gente tem que pensar também que o Santos precisa de uma mescla de jogadores mais jovens com esse time, porque os jogadores que estão chegando são todos na faixa de 30 anos. O David é o ponto fora da curva aqui, né? O David é o cara mais novo. O David tem 19 anos, né? Os outros todos, o Zé Rafael tem 31, né? Vai fazer 32, né? O meio de campo do Santos já é um meio de campo mais velho, então a gente precisa de frescor nesse meio de campo, jogadores mais jovens, né? E aí o Rodolfo hoje vai fazer um vídeo falando das especulações, já são rumores, tá? Já tem algumas notícias circulando de jogadores que o Santos está indo atrás justamente para jogar ao lado do Neymar. E aí, cara, são nomes muito fora da curva para nossa realidade, né? A gente nunca ia esperar que esse tipo de coisa acontecesse, né? Arthur, Sérgio Ramos, estão falando desses caras, até o Pogba está sendo falado agora. É óbvio que é tudo muito embrionário, né? O David é uma possibilidade real de retorno e acredito que vai acontecer, e o Santos vai se reforçar muito bem pro ataque, cara. O David, além de ser um 9, ele pode ser um segundo atacante também. Então, o David dá a opção de o Pedro Caixinha poder jogar com dois atacantes, né? Pode jogar o Neymar e ele como dupla de ataque, pode jogar o David e o Tiquinho como dupla de ataque, pode jogar o Luca Meireles e o David como dupla de ataque, porque o David ele consegue se adaptar tanto à função de segundo atacante quanto a de centroavante. E eu acho isso uma vantagem para o David Washington, fora a estatura, fora o poder de decisão, né?
a saída do David foi uma coisa que me incomodou muito, porque como torcedor, eu via que ele não estava pronto ainda para já ir para o futebol europeu. Né? Que foi um desespero do antigo presidente para ter dinheiro o mais rápido possível, porque a situação do Santos era grave. Então, mais foi aquele dinheiro burramente usado, né? Contrato, vende um moleque novo, muito bom, com muito potencial, para contratar 4 bagres que vão chegar aqui no time. Foi isso que o antigo presidente fez, né? Foi recheando o elenco de bagres no desespero, porque era só assim que ele trabalhava, quando a água batia na bunda, e atrapalhou tudo o que aconteceu no Santos. A gente sabe muito bem o destino que acabou se sucedendo dessas péssimas escolhas da antiga gestão do Santos, né? Então, agora vamos esperar o David ficar livre, né, para poder assinar com o Santos, não livre do contrato, mas livre de qualquer proposta do futebol europeu, vir para o Santos e, óbvio, se tiver essa chance do Santos colocar uma cláusula de opção de compra do David, vai ter muito mais tranquilidade para poder utilizar o jogador, né? Eu acho que é uma tentativa muito interessante, dada a realidade da possibilidade de SAF. Caso não tenha essa possibilidade, eu acho que ainda dá para conversar, porque a gente está vendo aqui de negócios de pagar 7 milhões de euros em Rony, pagou 4 milhões de euros em Tassiano. Então, assim, dinheiro circula ali dentro, né? Circula esse dinheiro dentro do Santos. O problema é como esse dinheiro é usado. Mesmo nessa realidade calamitosa que o Santos passa, o dinheiro circula ali dentro. Só precisa ser aplicado da maneira correta. Então, é muito mais vantajoso você investir no atleta com uma curva de potencial muito grande, que é o caso do David, do que se sair contratando jogadores na faixa dos 30 anos no desespero para rechear um elenco, né? Então não tem essa necessidade. Eu acho que o Santos já pode ser mais assertivo pelos os jogadores contratados até agora, né? A maioria não estreou ainda, né? Barreal, o Windows não vai vir, né? Mas o Eliasson que está chegando, o Zé Rafael que foi contratado, o Gabriel Veron, todos esses jogadores já foram contratados e nem pisaram em campo pelo Santos ainda. Então, ainda tem a possibilidade do Soteldo ir pro Galo, né? Acredito que não vai acontecer porque teve uma reunião entre o Pedro Caixinha e o Soteldo que eles acertaram as arestas ali e o Santos falou: "Você quer ficar ou você quer ir embora? Se você quiser ir embora, a gente te vende". E o Soteldo escolheu ficar, né? Então, óbvio também, fator Neymar, né? Mas assim, tudo isso, o Santos tem que ser assertivo agora. Não dá para simplesmente sair contratando desesperadamente, trazer um monte de jogador, rechear o elenco sem necessidade. Agora é hora de dar respaldo pro treinador, né? Ele falou que quer trabalhar com 28 nomes no time principal, mais a contribuição dos atletas de base. Então eu acho que é uma tentativa muito válida, né? A ver qual será o zagueiro que o Santos vai atrás. Falaram até do Thiago Silva. O Thiago Silva deu uma declaração bem forte ali no último jogo do Fluminense, na saída do jogo, né? Falando de minha família tá em Londres e eu tô aqui me esforçando e tal, né? Pra ser vaiado e etc. Ficou bem desgostoso, mas assim, o Thiago Silva tem 40 anos também, né? Já é um jogador muito mais velho, apesar de ser um zagueiraço ainda. Salvou o Fluminense do rebaixamento. A chegada dele mudou totalmente a postura do Fluminense. É um cara de 40 anos, mas que não aparenta ter 40 anos. Ainda é um grande zagueiro, mas também já é um jogador mais velho. Então o Santos não pode se rechear de jogadores muito mais velhos, porque uma hora esse time não vai aguentar, né? Então precisa ter uma mescla boa entre experiência e juventude. O meio de campo do Santos não pode ser tão pesado, né? Tão mais velho. Né? Então por isso que se fala muito talvez no Arthur, que tem 27 anos, já é um jogador mais jovem, né? Teve todos os problemas aí no futebol europeu. O Arthur não joga bem faz um bom período, só a passagem dele na Fiorentina no futebol europeu que foi boa, apesar da Fiorentina não ter mantido ele, né? Mas é um cara que vai rescindir o contrato com a Juventus quer tirar o Arthur do elenco também, então o Santos acaba sendo uma possibilidade, até por causa da chegada do Neymar e pelo Arthur ser muito amigo do Neymar. Mas isso tudo o Rodolfo vai trazer no próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui é sobre o David. A possível chegada dele pra mim é um baita acerto. Um baita acerto. Eu acho que ainda, pra mim, entraria depois do Neymar a principal contratação do Santos, se confirmada. Seria o David Washington. E a ver o zagueiro, né? Falaram de William Rocha, falaram de Sérgio Ramos e falaram de Thiago Silva. Tudo na faixa do rumor. Todos eles tem 30 anos ou mais. O William tem 30, o Sérgio Ramos tem 38 e o Thiago Silva tem 40. Então, eu ia preferir uma escolha de um zagueiro mais jovem, porque o Luan Pérez já tem 30 também, né? Por mais que os laterais do Santos sejam muito jovens, né, que é o caso do JP Sherman, que fez 19, o Souza tem 18, assim, ainda já tem o Escobar com 27, o Léo Godoy com 29, né, o Aderlan com 34, então assim, você já tem
possibilidades ali, mas eu prefiro que seja rejuvenescida essa zaga também. Tá? O goleiro do Santos tem 23 anos, que é o Brazão, o João Paulo tem 29, mas a zaga ainda é envelhecida. Eu acho que precisa de um zagueiro que possa ser titular e que seja mais jovem. Aí é mapear mercado, olhar o que tem de possibilidade, né? Tanto de jogadores brasileiros quanto de jogadores estrangeiros. Eu acho que, pensando no desenvolvimento do time, eu tentaria sim trazer o Kaique de volta. Eu acho que o Kaique, na mesma coisa, é aquela situação. O Kaique foi pro futebol europeu sem estar pronto para ir para a Europa. Nem todo atleta tem que ir muito jovem pro futebol europeu, porque nem todo atleta vai chegar lá preparado para jogar no futebol europeu. E o Kaique e o Robert Renan, por exemplo, que foi formado no Corinthians, que era uma dupla de zaga da seleção de base, os dois sofreram muito nessa idas e voltas ali, né? O Kaique ficou na Europa, mas foi emprestado pelo Almeria e tal, né? Então tem muitas dificuldades. O Robert Renan foi pro Zenit, voltou aqui pro Brasil para jogar no Inter, teve problemas no Inter, voltou de volta pro futebol internacional. Então, assim, são jogadores que tinham uma curva de potencial muito grande e aí dirigentes trocando os pés pelas mãos saem vendendo desesperadamente e não dá tempo pro jogador se desenvolver. Eu acho que o Kaique, pela idade, também é um jogador interessante do Santos trazer, até pela idade, até pelo potencial de desenvolvimento e dada a realidade do que pode acontecer com a SAF, comprar o Kaique de volta, porque o Kaique tem só 19 anos também, né? Então é um zagueiro muito, aliás, o Kaique tem 20. É um zagueiro muito jovem também que pode se desenvolver tendo um parceiro muito bom do lado, né? Então eu acho que é isso. David Washington fechando com o Santos, pra mim é o baita acerto, de verdade, um baita acerto, só ficando abaixo do Neymar. Apesar de todas as outras contratações, algumas delas achei muito boa. Eu gostei muito da contratação do Gabriel Veron. Eu acho que o Gabriel Veron pode contribuir muito para o Santos, sim. Eu acho que é um jogador que tem muito talento, que já demonstrou muito talento. Eu acho que a cabeça dele precisa estar focada, mas eu acho que é uma grande contratação. O Eliasson, para mim, é uma incógnita. Eu não sei o que esperar, né? Dizem que ele é muito bom nas assistências e tal, mas eu não sei o que esperar, né? Então vamos ver o que o Caixinha vai fazer, tá? E espero que o Caixinha, tendo o Neymar em campo, não fique focando no sistema tático para fazer o Neymar correr para marcar, né? Mas tem a pressão ofensiva ali e deixa o Neymar solto no campo. Eu não quero ver o Neymar na intermediária defensiva marcando, né, pressão na defesa ali. Eu quero ver ele no campo de ataque, na região que ele vai fazer diferença, né? Então é isso, cara. Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários, tá bom? A gente se volta logo no próximo vídeo. Tá saindo muito vídeo aqui no Vem Pro Peixão, então provavelmente você não tenha sido impactado por todos, mas nos últimos 3 dias a gente fez 10 vídeos aqui, né? Então saindo informação a gente está trazendo vídeo. Uma hora essa frequência vai diminuir porque os assuntos vão acabar cessando também com o fim da janela de transferências. Quando se encerrar vai diminuir a quantidade de assuntos, mas a nossa proposta agora, tanto eu quanto o Rodolfo, é trazer conteúdo diário aqui, tá bom? Lógico, quando tiver conteúdo que precisa de 5 ou 15 vídeos no dia, se tiver essa necessidade, a gente tá aqui para fazer, tá bom? Para comentar. Obviamente, mas pelo menos um a gente vai trazer todos os dias aqui no canal, né? E eu quero agradecer, cara. A gente saiu de 84 mil inscritos para 90, já batendo 91, né? Foi um crescimento muito rápido num recorte de uma semana, entendeu? A gente ganha quase 1000 inscritos por dia. Na realidade atual do YouTube é muito diferente, né? Então eu tô muito feliz com os resultados do Vem Peixão, porque o Vem Peixão tá batendo junto com Futirinhas a quantidade de visualizações, né? E isso me deixa muito contente. Então trazer o Rodolfo pra cá foi um acerto muito grande, porque a gente conversa muito sobre Santos, a gente conversa muito sobre pautas e a gente, por, né, gravar de casa, a gente tem muito essa facilidade de quem tá em casa acaba gravando, e quando casa os dois gravam juntos, mas sempre o Rodolfo vai estar em casa ou eu vou estar em casa, a gente vai conseguir fazer essa troca de poder contribuir com mais e mais vídeos aqui pra você, tá bom? Então é isso, deixa o seu like aí que é muito importante, espalhe o vídeo aí, manda pro amigo seu, mas o David Washington muito provavelmente vai vestir a camisa do Santos novamente, tá bom? Um beijo pra todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.